Olá Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal Dri, agora no México. No vídeo de hoje nós vamos entender de uma vez por todas e de forma clara e objetiva quais documentos você precisa em uma viagem ao México e também aos Estados Unidos. E para isso eu trouxe uma especialista no assunto como convidada. Então, ficou interessado? Roda a vinheta que a gente já volta para esse bate-papo de hoje. Bom, gente, então como eu disse para vocês, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os documentos que a gente precisa caso viaje para o México ou para os Estados Unidos. E para isso, claro, eu trouxe uma convidada super especial que a gente vai bater um papinho com ela. Mas antes disso, já vou pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, compartilha com a família e com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, tem um sininho aqui embaixo, já ativa a notificação. Toda quinta-feira tem vídeo novo, então eu espero vocês toda quinta-feira. E agora sim, vamos ao que interessa, de forma prática, clara e fácil, para que você entenda todo esse processo. Então, Lília, seja muito bem-vinda ao canal. Queria agradecer muito pela sua participação, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, tomar aí o seu tempinho na sua agenda para conversar um pouquinho mais com os nossos seguidores, com os nossos inscritos. Então, seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez. Queria que você se apresentasse primeiro para a gente se conhecer, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Então, vamos lá, vamos bater papo, vamos conversar, vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Tá bem. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Adri, aí pelo convite. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem legal e a gente vai conseguir explicar um pouco de tudo, né? Tanto da entrada aqui no México, né? Quanto para quem quer ir para os Estados Unidos. Bom, para começar, meu nome é Lília Telhado. Meu Instagram é Eu Viajo Sozinha. Eu comecei a compartilhar, assim, dicas, né? Minhas viagens há mais de 10 anos na internet. Então, tem muito tempo. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a prestar consultoria de visto, né? Porque muita gente me pedia, eu mesma fazia os meus, da minha família, de tudo mais, de vários amigos. E eu falei, por que não aumentar isso para outras pessoas, já que acaba que tem conhecimento, né, de tantas vezes que eu já tinha feito. Claro. Então, foi isso. Aí eu cheguei e hoje eu presto consultoria para quem quiser tirar visto americano. Legal, muito bom, muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente já vê aí que a Lília tem uma larga experiência com viagens, né? Conheceu já vários países, né, Lília? A gente já se conhecia pela internet. O nosso encontro oficial foi há algumas semanas, né, Lília? Em Tulum. Foi uma delícia o nosso dia. Foi Muito muito bom ter legal. você aqui com a gente. Eu acho que esse tipo de dúvida é muito frequente aqui tanto no Instagram quanto aqui no canal. E a gente super entende, né? Porque é burocrático, né, Lília? São coisas que muitas vezes quem é leigo ou quem nunca viajou para fora do país, por exemplo, ou quem, enfim, a gente tem as nossas limitações na hora de fazer esse tipo de documento, né? Então, Com certeza. E assim, acontece que hoje, com a era da informação, com muita coisa, acaba que você vê muita informação errada, você acaba caindo em coisas que você vê, não, é aqui que eu faço, esse site que eu faço visto, e na verdade não é. Então, assim, tem realmente muita coisa, muita informação que eu acho que acaba, às vezes, confundindo um pouco as pessoas, né? claro, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Então, nada como uma pessoa que entende do assunto, que é profissional, né, no assunto, para esclarecer as nossas dúvidas, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, hoje, de uma vez por todas, a gente vai entender tudo que a gente precisa para passear no México e nos Estados Unidos. Se alguém ainda fica com uma dúvida, pode fazer pergunta aqui no vídeo que ela responde, ela fala comigo e aí eu dou uma Olha, resposta. isso que eu ia falar. Então, eu vou pedir para o pessoal, quem tiver dúvidas extras que a gente não abordar, a gente vai abordar hoje os principais temas, né? As principais dúvidas. Mas quem tiver outras dúvidas, pode deixar nos comentários aqui embaixo para gente. E aí depois eu entro em contato com a Lília e eu respondo para vocês, tá? Então, na medida do possível, né, Lília? O que a gente não. Eu Sim. sempre digo isso. O que a gente não sabe, a gente vai procurar. O que a gente sabe, a gente responde. O que a gente não sabe, a gente vai atrás. Vamos lá, então. Vamos.
Vamos fazer umas perguntinhas, Lilia? Então, assim, o mais comum que a gente vê, a gente vai abordar hoje, né? Então, vou começar numa pergunta bem generalista para a gente começar. E conforme você, né, for tendo mais alguma outra, porque como eu não entendo muito do assunto, né? É difícil para eu falar alguma coisa. Então, se você tiver alguma observação extra, vai colocando suas observações, tá? Conforme você achar necessário, tá bom? Tá Bom, bom. vamos lá. Primeira coisa, primeira pergunta. O visto, ele é necessário para o brasileiro vir para o México e quais são as opções? Então, o brasileiro escolheu o México como destino. Quais são as opções que o brasileiro tem? O que ele precisa fazer para entrar aqui no México hoje? Tá. Hoje, o que ele precisa para entrar aqui no México? Ele vai precisar ou do visto mexicano, o visto físico, lembrando que anos atrás tem às vezes informação na internet de que tem ainda um visto eletrônico mexicano. Não, não existe mais visto eletrônico mexicano. Ok. Só existe o visto físico que você só pode tirar ou no Rio de Janeiro, ou Brasília, ou São Paulo, presencialmente. Então, assim, não tem nem como mandar uma pessoa, você tem que ir lá presencialmente tirar o seu visto. Fazer Então, aquela entrevista toda, né? essa é a primeira opção, é o visto mexicano, que custa US$ 53. Esse Perfeito. visto eu não faço consultoria, então, se a pessoa quiser, ela vai ter que fazer por conta própria. Ok, perfeito. E aconselho a pessoa já a tirar o visto americano, porque também serve para o México. Ele hoje está em US$ 185, então dá uma diferença de US$ 132 entre o mexicano e o americano. Você paga mais, né? US$ 132. Porém, você entra aqui e você entra nos Estados Unidos. E se você quiser, com o visto americano, você tira uma autorização eletrônica e consegue entrar no Canadá também. Então, Ok. é meio que um visto 3 em 1, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Então assim, e dura 10 anos. O visto mexicano pode ser que eles te deem 6 meses, um ano ou 10 anos também. Então, assim, não sabe. É Não uma incógnita, só vai descobrir na hora, né? descobrir no dia, exatamente. Então, essas são as opções. E quem tem cidadania europeia, que faz Ok. parte da União Europeia, né? Então, se você tem um passaporte europeu, você também entra aqui. Porém, mesmo tendo visto mexicano, visto americano, passaporte europeu, hoje estão pedindo hotel de todas as diárias que você vai ficar e a passagem de ida e volta. Comprovação, né? Uma comprovação de que você vai estar aqui. Exatamente. Isso é até um ponto que a gente vai até falar mais na frente, né? Que eu ia comentar, que é uma das mudanças do governo Trump aqui no México, porque eles estão mais exigentes. Tem gente que já viu cliente, gente que é dono de agência aqui em Cancún, viu cliente sendo deportado, não deportado, mas não deixaram entrar aqui no México, porque não tinha como comprovar o hotel. E o visto americano, que é um visto super forte, né? Tipo, então, ou seja, As portas abertas, mas mesmo assim a pessoa não conseguiu entrar porque não tinha como comprovar onde ia ficar. exatamente. E aí, uma confusão, acabou que a pessoa precisou voltar, não deixaram entrar de jeito nenhum. Então, assim, hoje, além do visto, venha com seus hotéis reservados e sua passagem de volta, porque senão você vai ficar. E vai mesmo. Perfeito, perfeito. Lília, você está vendo só como é que são as coisas, né? Então, é uma mudança recente. Eu sei que essa questão do visto físico, ela é de, acho que 2, 3 anos, mais ou menos, né? Porque Uhum. a primeira vez que eu vim para o México, eu vim como turista e eu tinha uma autorização eletrônica, né? Eu tenho o passaporte, português. Na época, eu teria uma maior facilidade para entrar, mas mesmo assim, eu fiz o visto eletrônico, a autorização eletrônica para entrar no México. Porque o meu visto foi época, um pouquinho depois da pandemia, eu não tinha conseguido renovar meu passaporte português, estava vencido, e aí eu não sabia como é que ia ser aqui, né? Então eu entrei com autorização eletrônica. Aí eu precisei voltar para o Brasil. Quando eu vinha de novo para o México, eu já precisei do visto físico para entrar e para mim compensava na época fazer o visto americano, porque eu tenho o passaporte português, estava em processo já de renovação. Mas eu precisei do visto físico e eu precisei ir lá no consulado. Fui no Rio de Janeiro para fazer a entrevista, porque na época tava, né, foi quando começou e tal. Então, sempre que as pessoas perguntam a minha opinião, eu falo: tire o visto para os Estados Unidos para você ter
aí essa opção de vir para o México também. Então, assim, na minha cabeça, não sei, né? As pessoas pensam diferente, mas na minha cabeça, o visto americano compensa muito mais do que o visto mexicano. Muito mais, muito É, mais. tem nem E o que falar. não, e acaba que as pessoas acham que o visto americano é mais burocrático e tudo mais, mas o visto mexicano é tão burocrático quanto, talvez eu diria pior, Com certeza. realmente avaliam assim minuciosamente tudo. Se você tem a renda, se você tem casa própria, eu acho que eles são bem mais minuciosos que o Exigente. americano, Com entendeu? certeza, eu sou a prova viva disso, porque eu fiz essa entrevista. Eu fui para o Rio e eu fiz essa entrevista. Então, eles são muito exigentes mesmo, eles olham mesmo. Tive que levar extrato de banco, enfim. Olha, Exato. não é simples assim, eu não sei. Mais para frente a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o visto americano, mas definitivamente, na minha opinião, quem me pergunta, então já vou deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo. Quem perguntar, quem tiver dúvidas, gente, não tem o que falar, né? É a vista americano e pronto, para você ter um pouco mais de tranquilidade. Claro que agora, com esse governo novo, parece que algumas mudanças estão acontecendo, a gente vai falar isso aí daqui a pouco, mas o visto americano, com certeza, para a gente ter mais tranquilidade na hora de acessar o México e também poder ir passear nos Estados Unidos, né? Que a gente também gosta de passear, né? Bom, eu acho que essa primeira pergunta a gente conseguiu responder, né, Lilia? E até responder um pouco da outra, né, dos outros passaportes. Isso, a pergunta número dois, que quem tem outros passaportes pode entrar no México ou nos Estados Unidos? Então foi o que você já falou, né? Sim, sim. Sim, mas para ir para os Estados Unidos, o europeu precisa do ESTA. Aqui no México não precisa. O que precisa é comprovar a sua estadia, vamos dizer assim. Não, Enfim. vou até dar um detalhe. Meus cunhados chegaram aqui, ela entrou com passaporte italiano, ele entrou com americano. Cara, a mulher olhou dia a dia, Adri. Só que nos 2 primeiros dias eles ficavam aqui e nos 2 últimos dias eles ficavam aqui em casa. Eles foram para Roboche, eles já estão em Roboche, vão para Bacalar, tudo. E aí eles têm reserva. A mulher foi falando mas espera aí. O que que você vai fazer nesse dia? Esses 2 dias aqui, nesses 2 dias aqui, que você não tem hotel, onde você vai ficar? Aí que ele falou, mostrou a carta do Lucas, a mulher ficou com a carta, ficou com a cópia da residência do Lucas, ficou com tudo e só deram prazo 2 dias a mais da viagem deles, tá? Não deram 6 meses. Ah, não deram o prazo maior. Não deram 6 meses. Ou seja, tá mais rígido o negócio, né? Tá? E esse que eu falei de não conseguiu entrar foi uma cliente aqui de uma menina a brasileira que tem agência aqui. Cliente dela, casal, não entrou. Então, é aí que tá. É aí que entra a assessoria, né, Lilia? É aí que entra você não fazer as coisas por sua conta, quando você não entende do assunto, né? Por isso que eu acho que um profissional ajuda muito nesse momento. Você tá ali numa situação que você não sabe o que que vão te perguntar, não sabe o que que vai acontecer, né? Então, o profissional sempre, nessa hora, sempre acaba acalmando a gente e já respondendo antecipadamente as nossas dúvidas, né? Do que pode vir pela frente, do que pode acontecer, né? Mas veja como tá diferente, né? Eu não sabia disso, não sabia que estava dessa forma. Eu acho que foi isso. Eu não sei se eles não conseguiram comprovar a volta ou hotel. Eu acho que era o hotel, alguma coisa. Cara, eu sei que deu rolo, assim, deu rolo que a pessoa voltou, não entrou no México. Não entrou. Com visto americano, tá? Com visto americano. Então, são as políticas do novo governo dos Estados Unidos, né? A gente vê pela televisão, o que a gente vê pela televisão, Lília, talvez seja uma parte do que está acontecendo, talvez não seja bem aquilo do que está acontecendo, a gente nunca sabe, né? Mas que existe a exigência maior agora, isso é um fato, né? Então, a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem, a gente tem que brigar aí com as armas que a gente tem, né? Ter um bom conhecimento, ter um bom profissional assessorando, fazer a documentação com Agência quanto de visto, né? Tipo, as partes. então, a pessoa compra um pacote na agência, eu acho que a agência é obrigada a dar essa. Mínimo de orientação, né? Esteja com a sua passagem de volta na mão, esteja com a sua reserva do hotel fácil, né? Guarda ele. Você acha que eu tenho que imprimir no celular? Eu falei assim, cara, imprime, porque México adora papel. É.
É. Eu, Tem na a dor, do impresso. você vê que eles ficaram, ó. Minha irmã veio no final do ano passado, entregou a carta do Lucas e a tarreta dele, e a mulher não ficou com nada. Agora já ficou. Mas é bom ter. É bom ter, porque você não sabe se vai. Até porque isso Não varia muito de atendente para atendente na imigração, né? é um padrão. Pode ser que a pessoa, tipo, aí já minha irmã que veio em março, isso foi minha irmã de dezembro, minha irmã que veio em março do ano passado, a menina da imigração. Ah, mas você não deve ter aí uma conta de luz, uma conta dele da casa. Olha, Não. Ah, tá bom, aí deixa eu passar, sabe? Tipo assim, mas eu acho que se fosse hoje, por exemplo, meu cunhado, eu acho que teriam encrencado com ele, sabe? então, é bom você ter todos os documentos ali na hora, porque depende muito do atendente ali na imigração para resolver o que ele quer de documento. E mesmo assim, às vezes pode ser que eles peçam alguma coisa extra, né? Então, enfim, É, a gente tem que dar uma rezadinha também, Lilia. leva tudo, ainda tenta dar sorte, né? Dar tudo certo. Aí, Exatamente. Bom, então a gente falou sobre o que a gente precisa de mãe, documento para brasileiro vir para o México, e a gente falou dos outros passaportes para entrar aqui no México e nos Estados Unidos. Agora, vamos para a pergunta número 3, então, do nosso roteirinho aqui. A gente tem um roteirinho de principais dúvidas. E, Lília, vamos lá. Como funciona, então, para os brasileiros tirarem o visto americano? Tem alguma mudança nova? O que está acontecendo de novo? Fala um pouquinho mais para a gente, então, como é esse processo e aonde você entra com a sua assessoria. tá. Bom, você pode tirar, né, o seu primeiro visto ou você pode renovar. Quem está tirando o primeiro visto, nada mudou. Você vai fazer o formulário, você depois vai para a entrevista, né, coletar digital, tirar foto ou levar foto, depende do lugar onde você vai. E aí, isso nada mudou, não tem nada de diferente. Quem está renovando, o que acontece? Quando teve a pandemia, os consulados, né, as embaixadas todas fecharam. Então ficou uma demanda reprimida ali das pessoas para renovar, para tirar o visto e tudo mais. Então, assim, os prazos explodiram, né? Tipo, ficaram de 1 ano e meio para você tirar um visto, né? E aí o governo, na época, mudou para o prazo. Antes eram 12 meses, você tinha até 12 meses para renovar sem entrevista, e aí o governo mudou para 48 meses. Então, você que tirou o visto e aí estava na pandemia, né? Ficou 2 anos em casa, né? Sem viajar e tudo mais. Você tinha quase 4 anos para você renovar o seu visto e não 1 ano, né? E no final do ano passado, aí o que aconteceu? O Trump ganhou e ele voltou na regra anterior. Na verdade, não é que ele dificultou a renovação, ele voltou para a regra que era de antes da pandemia, eram 12 meses, né? E no final do ano passado, eu já falava lá no meu Instagram, falava, gente, olha, o Trump está vindo, ele já está dando sinais, né, de fechar fronteira para imigrante legal e tudo mais. Então, assim, pode ser que role alguma dificuldade para você tirar o visto. Na verdade, para tirar o visto, continua a mesma coisa, né? O primeiro visto. Pode ser que entrevista, você pegue um agente assim que queira, né, um agente consular que queira reprovar mesmo pessoas, né? Não queira, né? Pode ser, mas no geral tá igual. Só que para renovar agora voltou a regra dos 12 meses. Então, assim, pegou muita gente, porque tinha muita gente que ano passado podia renovar com os 48 meses, e agora voltou para os 12. Então, aí, essa pessoa que tem o visto expirado há mais de 12 meses vai ter que fazer entrevista de novo, se fosse um primeiro visto. Então, assim, deu uma dificultada, assim, porque aí agora a pessoa vai ter que fazer uma entrevista e vai ter que ir presencialmente, né? Vai ter que ir lá para. Exato. Antes não, na renovação você podia contratar um despachante, né, um serviço que você mandava só seus documentos, sua foto, e a pessoa levava, ou um parente seu, um amigo seu, qualquer pessoa poderia levar para você. Agora não, agora você é obrigado a fazer presencialmente, né, já que já expirou mais de 12 meses. Então foi isso que basicamente mudou com o governo Trump. Ok, perfeito. E validades, Lília? O que a gente pode abordar no tema validade, né?
maiores de idade, menores de idade, os prazos de visto, como é que funciona essa questão? Explica um pouco pra gente. Vamos lá. Validade. Todos os vistos têm 10 anos de validade, independente da idade que você tirar o visto. Se você tirar com 9 meses, um bebê tirar visto, ele vai ter 10 anos. Uma pessoa que tem 70 anos, ela vai ter 10 anos também de validade. Não muda nada na questão de validade. Então, se você tem um filho e quer tirar o visto do filho, não é igual ao passaporte, né? Que tem aquela validade mais curta. Ele vale por 10 A anos. foto e tal, né? A única coisa é que você vai ter que viajar com 2 passaportes, né? O passaporte antigo com visto, que vai ser um passaporte que já vai estar fora da validade, e o passaporte novo. Não tem problema nenhum. Você entrega os 2 passaportes lá. Tomar cuidado de lembrar na hora da viagem levar o passaporte. Os dois. E os prazos para visto estão até os prazos bons. Hoje no Brasil, você consegue tirar um primeiro visto, né? Falando de um primeiro visto. O prazo demora mais. Em 1 mês e meio, 1 mês, você consegue estar. Tá bom, assim, às vezes você consegue até em menos de 1 mês, dependendo do posto que você for, e renovação é o mais rápido de todos, geralmente no dia seguinte. Então, e qualquer posto, tanto aqui no Brasil você faz em Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Recife. São os consulados americanos no Brasil, são 5, então. São 5, lá no Brasil são 5. Aqui no México, a coisa muda um pouco, porque assim, tem muitos postos aqui, né? Você tem Cidade do México, Tijuana, Monterrey, Mérida, Guadalajara, enfim, tem muitos. E aqui os prazos são longos, assim, né? Eu já fiz consultoria para gente que vive aqui no México, e tirar um primeiro visto no México, por exemplo, o mais rápido são 3 meses. Ou seja, lá no Brasil é muito mais rápido para você tirar o primeiro visto do que o brasileiro que mora aqui no México. Se a pessoa está no México e ela quer renovar, e também tem bastante gente nessa situação, na mesma semana ela consegue. É bem rápido como o Brasil. Agora, primeiro visto, você só consegue para daqui uns 3 meses, assim, em Tijuana. Porque a cidade do México, que é o principal, dá mais de 220 dias de espera. Quase 1 ano esperando você fazer um primeiro visto. Então, para quem está no México, é mais demorado. Mas acredito que seja a minoria aqui que está assistindo o nosso vídeo hoje. Acho que a grande maioria é brasileiro mesmo, né, que vive no Brasil e que, enfim, né, tem essas 5 opções de consulado, então, para escolher, né? É possível escolher, né, Lília? Você consegue escolher o posto. Consegue. Na verdade, sim, quando a gente faz o formulário, a gente já dá uma pré-selecionada, né? Então, o próprio sistema, ele vai te dar prioridade naquele que você escolheu, tá? Então, assim, o ideal é você já saber que você vai para aquele posto. Porém, você vai. Exato. Porém, se você marcou naquele posto que você pré-selecionou, você precisou cancelar, não tem problema, você cancela e quer fazer em outro posto, você pode fazer, mas pode ser que o sistema não te dê prioridade, então ele vai te dar um prazo maior, tá? Ele vai dar prioridade para as pessoas daquele local. Já estavam agendados para aquele local, que estavam buscando aquele posto. Exato. E outra coisa também, por exemplo, uma dúvida que as pessoas têm, depois que você paga a taxa, quando você vai fazer o visto, você tem até 1 ano para fazer a entrevista. Então, não necessariamente você precisa fazer correndo e tudo mais, sabe? Você pode fazer até... Vou voltar. Tá. Fiz o formulário no site, paguei a taxa. Vamos falar do processo, né? Você fez o formulário, aí depois você faz um cadastro num outro site, você taxa. Aprovando, né, o pagamento, você pode, aí ele liberar do agendamento. Você agendou, por exemplo, eu agendei para o dia de hoje, 24/2. Eu tenho até 24 horas para eu cancelar essa entrevista. Né? 4 horas, 48 horas antes, para eu cancelar essa entrevista ou essa renovação que você foi agendado. E aí você tem até 1 ano para reagendando. Depois que você paga, você tem até 1 ano. Então, assim, se você às vezes tem um problema de saúde, você tem uma viagem de trabalho, alguma coisa assim, você pode cancelar, não tem problema nenhum em reagendar.
cancelar, deixar sem data ou já reagendar para algum outro dia, tá? E o sistema faz isso. E você tem até 1 ano para fazer isso, porque depois que você paga a taxa, você tem 1 ano para fazer sua entrevista ou sua renovação. Legal, eu não sabia disso. Tem, você pode reagendar quantas vezes você quiser, mas você tem um prazo de 1 ano para você fazer, senão Sim. você perde a taxa. Aí teria que, teoricamente, depois de 1 ano, teria que pagar de novo. Mas dentro do prazo de 1 ano, você pode reagendar, se for necessário reagendar, quantas vezes aí nesse prazo. Se você quiser, não quer dizer que você vai agendar naquela data e precisa ir naquela data. Não, você, não, tive um problema, não pude ir, cancela e pronto, não tem problema. Legal, legal. Não sabia disso. Mais uma dica aí pro pessoal, né? Mais uma informação legal aí pro pessoal. Lembrando, gente, que tudo isso que a gente está falando é pro visto americano, né? A Lília falou no começo do vídeo aqui que ela não trabalha com visto, com assessoria de visto mexicano, até porque a gente sabe que envolve um monte de coisa e que não, teoricamente, não compensa. A gente fala que não compensa, né? A pessoa escolhe o que ela quiser fazer, né? O que encaixa melhor no perfil dela. Às vezes ela não tem como fazer o visto americano por questões financeiras ou por outras questões e acaba optando pelo visto mexicano. Mas o que a gente está abordando aqui, as dúvidas principais que a gente está abordando nesse vídeo é com relação ao visto americano, visto para os Estados Unidos, não para o visto mexicano, tá, gente? Então, acho que é legal a gente deixar isso claro aqui, né, Lília, para o pessoal. Às vezes o pessoal não prestou muita atenção, aí estava meio avoado no vídeo. Bom, vamos lá. Já fizemos a pergunta número 4. Pergunta número 5, Lília. E eu acho muito legal as dicas. Aí que entra. Então, todo esse processo, claro que o profissional ajuda, mas as dicas a gente não tem em qualquer lugar, né? Não vai conseguir achar num site, né? Enfim, Não. precisa, não. É o profissional que tem que dar as dicas. Fala um pouquinho mais pra gente sobre as dicas para entrevista, para tirar o visto ou numa possível entrevista para renovação do visto americano. Sim, porque as pessoas às vezes confundem achando que tem renovação, não tem entrevista. 99% dos casos não tem entrevista, mas ainda existe uma possibilidade de você ser chamado, se tiver alguma inconformidade, alguma coisa que eles notem assim. Dica para entrevista. Bom, para começar, mesmo se você for tirar o primeiro visto, se você tem até 13 anos e 11 meses, você não passa pela entrevista, e maiores de 79 anos. Então, assim, maiores de 79 anos e até 13 anos e 11 meses, ou seja, se a pessoa fizer 14 anos, ela precisa de entrevista, né? 14 anos completos. E acima de 79 já também não precisa da entrevista. Bom, a primeira dica é assim, não minta no formulário. Porque o formulário ele vai ser todo checado pelo governo americano, né, pela imigração, e vão te fazer perguntas sobre o formulário. E os agentes consulares, eles são treinados para pegar a mentira. Então, assim, vai ver Claro, todo mundo fica nervoso na entrevista, né? É super normal você ter um nível de nervosismo. Agora, você ter um nervosismo a ponto de você não saber responder o seu próprio perfil... As suas próprias informações, né? Exatamente. Então, assim, você vai ficar nervoso? Vai. Mas você não vai ficar tão nervoso, porque as perguntas que vão te fazer vão ser perguntas que você já sabe, porque você recebeu as perguntas. Não vão te perguntar nada diferente daquilo. Vão te perguntar, no máximo, se você tem uma casa própria, ou ela é alugada, sobre se você é casado ou tem união estável, porque muita gente tem união estável. Mas vocês moram juntos? Vai perguntar alguma coisa assim que está além disso. Uma outra pergunta, uma pergunta que está sendo muito pegadinha, qual era o seu último emprego? Porque você sempre coloca o seu emprego atual, e se você tem menos de 5 anos desse emprego atual, você é obrigado a colocar o seu emprego anterior. Então, às vezes a pergunta é qual foi o seu emprego anterior? E às vezes a pessoa não lembra. E se ela não lembrar de responder, ela provavelmente vai ser negada, porque vão achar que você está mentindo. Então, tem perguntas assim, pegadinhas, às vezes podem te fazer a mesma pergunta que te fizeram no início da entrevista.
Repetir a pergunta. a pergunta, então, assim, para saber, né, se você está mentindo alguma coisa. E o mais importante é você comprovar o vínculo que você tem com o país que você vive, né? Claro. Então, é você falar, olha, eu trabalho há tantos anos nessa área, é, e com uma roupa também, a vestimenta é muito importante, porque você está indo para uma entrevista, não é uma entrevista de emprego, mas é uma entrevista que vai te dar acesso aos Estados Unidos. Então, Cada um assim, país, claro, com certeza. então, assim, você, por exemplo, você não pode entrar de bermuda no consulado para fazer entrevista. Chinelo. Exato, você não pode entrar com isqueiro se você fuma. Então, tem algumas coisas, né? Importante você ir como uma roupa formal. Claro, um homem não vai de terno e gravata, mas vai com uma blusa polo, vai com uma calça jeans, né? Um sapatênis, um tênis, né? Vai mais arrumado. A mulher, né, não vai de saia curta, não vai com aquela maquiagem, aquele batom vermelho. Vai com uma coisa assim, né, mais sóbria, né, como se fosse para uma entrevista de emprego, né, nada, umas bijuterias, uns anéis, uns Né? brincos muito grandes, algo que chama muita atenção, sabe? Vai mais discreto, tranquilo. Então, assim, minha dica é essa, assim, que você saiba, né, tipo, tudo que você respondeu, você não minta no formulário, porque provavelmente você vai ser pego na mentira, né? Tá mentindo alguma coisa, você vai. E esse, assim, hoje as pessoas acham que a maior parte das pessoas são reprovadas, mas pelo contrário, mais de 80% é aprovado. Então, assim, a porcentagem de aprovação é alta. Só que o que pode acontecer é isso, né? A pessoa está nervosa, às vezes a pessoa tem um parente que está numa situação ilegal lá e a pessoa omitiu também no formulário. Então, assim, é importante você falar a verdade. Por mais que a verdade possa te reprovar, é importante isso. Bom, gente, então a gente já falou sobre se brasileiro precisa de visto para entrar no México, entrar nos Estados Unidos. A gente já falou sobre as opções para quem tem o passaporte europeu, né? Nós já falamos como funciona o processo para tirar o visto americano. A Lília deu aí algumas dicas também já sobre entrevista. Agora a gente vai para pergunta final. Como acontece, Lília, de visto ser reprovado? A pessoa chega lá no consulado e ela não tem o desejado ou esperado visto. Conta pra gente um pouquinho sobre esse processo de reprovação. Você já citou aí alguma coisa nas dicas para entrevista, mas fala um pouquinho mais pra gente sobre essa questão de reprovação do visto. Bom, geralmente o motivo da reprovação é você não conseguir provar vínculos, né, com o Brasil, né, o seu país de residência. Então, esse é o motivo de reprovação. Porém, se você quiser tentar novamente, você pode. No dia seguinte, você já pode ir lá preencher um novo formulário E agendar, pagar de novo. e ficar tudo. Mas, assim, a chance de você ter uma aprovação seguinte é muito difícil, porque, né, tá ainda fresca, né, aquela informação, você ainda tá no mesmo emprego. Só se foi, assim, um caso, eu vou contar aqui um caso de uma cliente. Legal. Ela não foi fazer entrevista porque ela teve uns problemas pessoais e a gente teve que reagendar, ela ia fazer final do ano passado. Mas em 2023, ela não era minha cliente, ela contratou uma consultoria de visto e ela foi reprovada. E aí, um ano depois, né, ano passado, ela me procurou, ela falou, Lília, eu fui reprovada, tem mais de um ano, eu não entendi porque me falaram que eu não tinha vínculo. Só que realmente foi estranho, porque ela é um perfil, assim, de aprovação. Eu não vou falar aprovação automática, porque ninguém tem isso de aprovação automática. Mas ela, vou citar, assim, mais ou menos o perfil dela. Ela era gerente, trabalhava mais de 4 anos numa empresa, tinha um salário muito bom que eu digo, acima de 5 dígitos. Então, assim, um salário muito bom. Viajante, viajou para vários países antes de tentar o visto americano, já tinha viajado vários países aqui na América Latina, tinha ido para a Europa, e ela disse que simplesmente chegou na entrevista,
A agente consular perguntou acho que duas coisas para ela, falou assim: seu visto está negado. E pronto, devolveu o passaporte para ela e foi negado. E assim, realmente foi muito estranho. Então, assim, eu não sei o que pode ter acontecido, porque realmente a gente não sabe, né? Realmente se talvez alguma coisa que foi Então, preenchida. né? Na hora, eles só falam que você tá com o visto negado e É na pronto. hora. Na hora você vai saber se foi aprovado ou se foi negado. Né? Se foi aprovado, você vai receber o seu visto dentro de. Não, o prazo máximo são 10 dias úteis, então, assim, 10 dias úteis você. Mas geralmente esse prazo muito difícil ele se estender até 10 dias úteis. Geralmente você recebe uma semana depois, 5 dias. Já vi gente recebendo 2 dias depois, então. Já vi gente pegando no dia seguinte, então depende Recebe muito. no seu endereço ou você tem que ir até o consulado retirar, Lília? Então, você tem duas opções. Você pode pagar uma taxa de R$ 64 e o próprio consulado envia para sua casa. Ou você pode pessoalmente, ou você pode colocar o nome de uma terceira pessoa lá no agendamento que vai retirar para você lá pessoalmente. Então, você tem essas duas opções. Isso. Então, assim, voltando nesse caso, eu não sei se alguma coisa foi preenchida errado, ou se eu acredito, isso aí é coisa assim que a gente vê, né? Eu acho que eles têm talvez uma meta, né, de reprovação ali, né? Eu preciso reprovar tantas pessoas por mês, e aí acabou que Ela entrou nessa estatística. ela pode ter entrado nessa estatística, porque ela realmente, assim, não tinha por que negarem um visto para ela, sabe? Tá aí mais uma vez a questão da assessoria, né, Lília? Como ajuda, né? Uma boa assessoria, na verdade, né? Sim, sim, Uma boa sim. orientação, então. E aí, no final das contas, ela conseguiu. Quero saber o final da história. Então, ela ia Ela fazer ano procurou. passado, só que acabou que ela teve um problema e precisou reagendar. Então, Ah, assim, então ela não foi de novo ainda na entrevista. ela ainda não foi, ela não tem data ainda, a gente acabou cancelando o agendamento dela, e aí ela tá reprogramando para poder ir lá de novo, mas ela ainda não foi. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. No próximo vídeo, você conta pra gente como é que ficou então, a história dela. Tá bom, eu conto, eu conto. Ai, Lília, que delícia conversar com você hoje. Eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui. Eu acho que foi um apanhado bem importante para a gente sanar as principais dúvidas que surgem na hora de fazer a documentação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A Lília esclareceu muitas dúvidas da gente aqui. Lília, mais uma vez, muito obrigada. Não se esqueça de deixar aí o like no vídeo, compartilhar com a família e com os amigos. Se você tem aquele amigo que está vindo para os Estados Unidos, planejando vir visitar o México também, manda esse vídeo para o seu amigo ou para sua família, para que ele tire também as dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, toda quinta-feira tem vídeo novo. Então, Lília, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nos vemos nos próximos vídeos. A gente tem planos, hein, gente, para fazer mais vídeos. Então, fiquem por aí. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Lília, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Adri, adorei participar e espero ter tirado dúvidas de vocês. Com certeza, foi muito, muito útil. Tenho certeza que o pessoal vai adorar o vídeo. Um beijo mais uma vez, Lília. Boa Beijo, semana e muito obrigada. você também. Tchau.